Alô, bom dia, estamos de volta nesta quarta-feira, 2 de outubro de 2024, sejam todos bem-vindos. E começa hoje as festividades do Ano Novo Judaico, começa hoje, quarta-feira, e vai até o dia 4, sexta-feira. Um feliz Ano Novo a todos os israelenses, o ano é 5785. Bem, começam as festividades e também nos aproximamos de um ano do 7 de outubro. Bem, no 7 de outubro, depois da carnificina realizada pelo Hamas, no sul de Israel, uma notícia bombástica foi divulgada ontem pelas Forças de Defesa de Israel que têm relação com os ataques do 7 de outubro. As Forças de Defesa de Israel revelaram ontem que o Hezbollah estava preparado para fazer o mesmo que o Hamas fez, só que na Galileia, no norte do país, uma carnificina também sem precedentes. Bem, a revelação de ontem diz que as Forças de Defesa de Israel agiram silenciosamente para minar essa pretensão do Hezbollah, atacando sem muito alarde túneis e postos avançados do Hezbollah em praticamente toda a fronteira sul do Líbano. Isso há um ano, quase um ano atrás. E as operações foram lentamente se estendendo. Agora, com a incursão terrestre controlada por pequenas tropas, pequenos grupos do exército de Israel, então veio o arremate dessa investida contra os postos avançados e os famosos túneis do Hezbollah. A IDF diz que praticamente liquidou essa pretensão do Hezbollah em entrar no norte de Israel para espalhar o terror. Os militares do Hezbollah recuaram, muitas armas foram recuperadas e muitos túneis foram descobertos. Bem, vamos à informação objetiva, para não ficar apenas no meu comentário. As Forças de Defesa de Israel revelaram ontem que mesmo antes de lançar oficialmente operações terrestres no sul do Líbano no início do dia, suas tropas realizaram dezenas de ataques transfronteiriços durante a guerra atual, destruindo inúmeras posições e túneis do Hezbollah. O exército também revelou que dias após o ataque no massacre do Hamas, em 7 de outubro, no sul de Israel, milhares de terroristas foram posicionados perto da fronteira com o Líbano em um plano para invadir a Galileia e desencadear uma carnificina semelhante no norte. O contra-almirante Daniel Hagari realizou um briefing em hebraico e inglês ontem, apresentando imagens e mapas do plano frustrado da invasão do Hezbollah. O exército disse que forças especiais realizaram mais de 70 pequenos ataques desde então, destruindo inúmeras posições do Hezbollah, túneis e milhares de armas que potencialmente seriam usadas no plano de invasão do grupo terrorista. De acordo com a IDF, as tropas nos ataques dos últimos meses alcançaram cerca de 1.000 locais do Hezbollah no sul do Líbano, alguns deles a vários quilômetros a cerca de fronteira, incluindo túneis e bunkers onde o grupo terrorista havia armazenado as suas armas. De acordo com a avaliação da IDF, cerca de 2.400 terroristas do Radwan e outros 500 terroristas da Jihad Islâmica Palestina, treinados pelo Radwan, estavam espalhados em vilas no sul do Líbano para atacar Israel nos dias após o grupo terrorista palestino Hamas realizar sua invasão em massa em Gaza em 7 de outubro do ano passado, na qual cerca de 1.200 pessoas foram assassinadas em Israel e 251 foram sequestradas para a faixa de Gaza em meio às atrocidades amplamente documentadas e ataques sistemáticos a civis, diz o Times of Israel. Em seu briefing, Hagari mostrou um mapa com um suposto plano do Hezbollah para ocupar a Galileia. O Comando Norte da IDF esperava uma invasão do Líbano na época e reforçou suas defesas. Nas semanas seguintes, ele realizou vários ataques a agentes do Hezbollah
e locais ao longo da fronteira, fazendo com que milhares de terroristas do Radwan recuassem, informou a IDF. Os ataques subsequentes realizados pelos comandos da IDF, incluindo engenheiros de combate, duravam às vezes de 3 a 4 dias, isso de acordo com os militares. No total, foram 200 noites de operação realizadas. Isso tudo mais ou menos em silêncio, sem nenhum alarde, sem nenhuma divulgação na mídia. Hagari disse que dezenas de túneis destinados ao uso durante o plano de invasão foram destruídos, embora tenha notado que nenhum deles cruzou o território israelense. Eram túneis que ligavam pontos de estoque ou de armazenamento de armas, porém dentro apenas do território libanês. Nossos soldados entraram nas infraestruturas subterrâneas do Hezbollah, expuseram os esconderijos de armas do Hezbollah e apreenderam e destruíram as armas, incluindo armas avançadas de fabricação iraniana. E acrescentou que há muito mais trabalho ainda a ser feito. Hagari disse que o Hezbollah construiu, preparou e equipou essa infraestrutura ao longo de muitos anos, visando o dia em que realizaria uma invasão ao norte, um plano semelhante ao massacre de 7 de outubro. Provavelmente, então, estava nos planos do Hezbollah esperar alguns dias após o massacre de 7 de outubro, esperar, por exemplo, que Israel entrasse em choque, evidentemente, a sociedade e o governo, para então realizar um ataque semelhante no norte. Os militares mostraram aos repórteres dezenas de armas recuperadas pelos comandos dentro dos túneis e bunkers do Hezbollah, incluindo rifles de assalto, metralhadoras, RPGs, mísseis antitanque, dispositivos explosivos, minas, morteiros e equipamentos como walkie-talkie, por exemplo. Falando aos repórteres no local das armas exibidas capturadas pela força de comando, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse que tudo o que vocês veem aqui, armas, mísseis, explosivos, RPGs, são coisas encontradas pela IDF, de onde a força Radwan planejava atacar cidadãos israelenses, matá-los e sequestrá-los. As IDFs disseram também que, embora suas operações de comando tenham sido bem-sucedidas, elas ainda não eram suficientes para atingir a meta de guerra israelense recém-adicionada, permitir o retorno seguro de dezenas de milhares de moradores deslocados do norte de Israel para suas casas, ou seja, 60 mil pessoas deslocadas, segundo a própria IDF. Então, esta incursão terrestre foi para finalizar o trabalho, segundo Daniel Hagari. As operações feitas em silêncio ao longo deste ano não foram suficientes para, digamos, enfraquecer totalmente o Hezbollah na fronteira sul. Mas agora, com essas reguladas ou pequenas incursões terrestres, parece as coisas estão já sob controle. Bem, em relação à invasão, a chamada invasão, muitos veículos de mídia disseram que Israel tinha entrado no Líbano. E alguns até sugeriram que Israel poderia se dirigir à capital Beirute, mas isso foi negado pela IDF. Hagari disse no briefing que as tropas da IDF não estariam ou não entrariam em Beirute ou nenhuma das principais cidades do Líbano, e acrescentou que a operação terrestre seria o mais breve, ou duraria o mais breve possível. No entanto, ele avaliou que o Hezbollah ainda possui capacidades de disparo de foguetes e mísseis e que o exército não tem como objetivo drenar o oceano ou destruir até o último foguete, até porque seria impossível. Mas, disse ele, trabalhará para desarmar o grupo terrorista o máximo possível. Isso significa eliminando sempre as suas cabeças. Já o Ministério de Saúde do Líbano disse que mais de 1.000 libaneses foram mortos e 6.000 ficaram feridos nas últimas semanas. Porém, não especificou quantos desses mortos e feridos eram de fato civis. Israel disse que muitos agentes do Hezbollah estão entre os mortos.
1 milhão de pessoas, 1/5 da população, por sua vez, fugiram do país, ou pelo menos de suas casas. Bem, agora precisamos falar sobre o ataque do Irã e a resposta severa prometida por Israel e também pelos Estados Unidos. Sim, muita gente está comentando hoje, depois de receber informações de fontes dentro da IDF, que Israel planeja um ataque imensamente pesado em relação ao Irã, visando instalações nucleares e refinarias de gás e petróleo. Uma vez que esse ataque for autorizado e tiver sucesso, o Irã voltará no tempo. Não será na Idade da Pedra, mas ficará muito, mas muito longe do século XXI. Poderá retroceder ao começo do século XX, dizem alguns analistas. Bem, aqui o Times of Israel disse que Israel pode responder ao grande ataque de mísseis balísticos do Irã, atingindo infraestruturas estratégicas como plataformas de gás e petróleo ou mirando diretamente instalações nucleares do Irã. Isso, segundo reportagens da mídia na quarta-feira, citando a mídia norte-americana, citando autoridades israelenses. Assassinatos seletivos e ataques ao sistema de defesa aérea do Irã também estão sobre a mesa, também estão sendo considerados como possíveis, informou a Axios. Um ataque às instalações petrolíferas iranianas poderia devastar a economia do país e qualquer uma das respostas consideradas poderia marcar outra escalada na guerra, diz a Axios. Já o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou após o ataque que o Irã cometeu um grande erro e pagará por isso, prometendo: quem nos ataca, nós os atacaremos. Essas palavras de Netanyahu vão, então, em direção a essa possibilidade de uma pesada resposta de Israel, a ponto de danificar totalmente a infraestrutura iraniana e colocar, evidentemente, a sua economia totalmente, arrasar totalmente a sua economia. Já outros ministros do governo israelense também prometeram que o Irã se arrependerá do ataque, enquanto políticos, inclusive da oposição, vejam só, também pediram respostas severas. O ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, declarou que o regime dos ayatolás cruzou a linha vermelha e o Estado de Israel não ficará em silêncio diante do ataque criminoso do Irã aos nossos cidadãos, disse ele. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, publicou no X, segundo o Times of Israel, eu não tenho acesso ao X, mas segundo o Times, ele publicou no X o seguinte: o Irã não aprendeu uma lição simples. Aqueles que atacam o Estado de Israel pagam um preço alto. E aqui, até o líder da oposição, Yair Lapid, declarou que, abre aspas, a resposta deve ser dura e enviar uma mensagem clara a todo o eixo: Irã, Iêmen, Síria, Líbano e Gaza. E completou dizendo que, juntamente com uma resposta militar, devemos também desenvolver uma estratégia política regional geral que transforme o sucesso militar em mudança estratégica. E não devemos esquecer por um momento a necessidade urgente de trazer nossos reféns para casa. O ex-ministro Benjamin Naftali Bennett, falando à CNN na noite de ontem, logo após o ataque, chamou o momento de uma oportunidade única em 50 anos. Naftali Bennett estava se referindo à capacidade iraniana de produzir uma arma nuclear. Então ele disse que essa é a oportunidade para destruir totalmente essa pretensão dos ayatolás. Ele disse: precisamos acabar com o programa nuclear do Irã, precisamos atacar instalações energéticas do Irã e precisamos atacar o próprio regime imediatamente, disse ele, observando que o Hezbollah e o Hamas estão em um ponto historicamente fraco após um ano de guerra. É hora de atacar, destruir o programa nuclear e finalmente permitir que o povo iraniano se levante.
o incrível povo iraniano, que tem um dos piores regimes do planeta, disse Bennett. Em relação aos Estados Unidos, a Casa Branca sinalizou hoje, quarta-feira, disposição em apoiar Israel em uma possível resposta ao Irã. A Casa Branca prometeu consequências severas para o ataque do Irã sobre Israel, dizendo que trabalhará em cooperação com Israel. Questionado sobre como gostaria que Israel respondesse, o presidente americano Joe Biden disse que esse era um assunto em discussão ativa e que as consequências para Teherã ainda não estão para ser decididas. Mas, claro, aqui muitos políticos republicanos dizem que é preciso olhar com cuidado para essas declarações aí de Biden, porque enquanto dá uma no cravo, Biden também costuma dar outra na ferradura, como se diz, né, no interior. Ele dá sinal verde para Israel, admite uma resposta severa de Israel, mas nos bastidores diz sempre que Israel precisa agir com calma, com cuidado, para que as coisas não escalem muito. É aquela história, né? Um pouco para cá, um pouco para lá, para agradar todo mundo, porque se sabe, não é de hoje, que os democratas, principalmente a ala obamista dos democratas, tem muita simpatia pelo Irã e quase nenhuma empatia por Israel. Isso é histórico desde que Obama chegou à Casa Branca ou chegou ao poder. Muito bem, temos então isso em perspectiva, uma fortíssima resposta de Israel. Mas calma, eu penso, não será para hoje, amanhã, depois da manhã. Isso será feito, sim, provavelmente será feito, mas no tempo certo. Israel, quando tomar uma decisão contra o Irã, poderá sim levá-lo, quem sabe até mesmo ao século XIX. Mas, por outro lado, como disse Bennett, libertará o povo iraniano de um dos piores regimes da Terra. Vamos aguardar. Um feliz ano 5785. Seguimos em frente. Que Deus nos ajude. Amém.